No Paraná Business hoje vamos conhecer o trabalho do BRDE, que está completando 50 anos. É o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Conversa aqui conosco no Paraná Business o diretor financeiro do BRDE, Jorge Gomes Rosa Filho. Um banco que surgiu em 61. Como é que foi essa união dos governadores dos 3 estados do Sul pedindo a criação desse banco? Os governadores Ney Braga, Celso Ramos e Leonel Brizola, diante do crescimento do lobby dos governadores do Nordeste, com Sudene na época e outras entidades, resolveram criar o BRDE para fazer frente a essa força dos governos do Nordeste do Brasil. E aí, em 15 de junho de 1961, o BRDE foi fundado. Vamos fazer 51 anos. Nesse ano agora. E é um fundo, como o nome diz, principalmente voltado ao desenvolvimento, ao fomento, à geração de novas empresas, novos negócios. É o banco de desenvolvimento, né, na sua essência. Ele, como um banco de desenvolvimento, ele é diferente de um banco comercial. O banco de desenvolvimento ele se preocupa também com o lucro, lógico, mas ele tem o lado social que não deixa de enxergar. De onde vêm os recursos do BRDE? Os recursos do BRDE provêm essencialmente do BNDES. Pelo Acordo de Basileia, nós podemos ter do BRDE 7,5 vezes o nosso patrimônio líquido. Então hoje temos um ativo de cerca de 8 bilhões e 800. Diferente de outros bancos, não é um fim lucrativo, ele é um banco que tem como principal visão o desenvolvimento. O apoio ao desenvolvimento regional? Ele visa lucro, claro, que senão ele não se mantém, né? Mas ele preza também pela parte social. Então, por exemplo, a orientação do governador Beto Richa é que o banco tenha uma atuação forte na descentralização dos empreendimentos industriais do Paraná. Por que isso? Para poder levar esses empreendimentos novos que estão vindo para o Paraná a regiões menos favorecidas pelo IDH. Daí ele funciona como um indutor do crescimento, Exatamente. Direcionando o crescimento para áreas mais pobres. É um instrumento que o governo do Estado tem para induzir uma política de desenvolvimento econômico. Ele é um banco dos 3 estados do Sul, mas ele trabalha, no caso do Paraná, sintonizado com o projeto de governo do atual governo, então, de desenvolvimento do Paraná. Sim, os 3 estados são os controladores do banco, mas cada estado tem a sua política econômica, né? E aí cada agência do banco põe em prática essa política do estado a qual ela está vinculada. Ele ajuda, então, no direcionamento e no apoio ao processo de atração de empresas que foi retomado. Sim. Hoje, por exemplo, nós temos o Paraná Competitivo. De 2010, 2011 para cá, foram mais de 8 bilhões em novos investimentos no Paraná. Por que isso? Pela mudança do ambiente, pela segurança, pelo que o empresário percebe de diálogo com os órgãos governamentais, que aí não é somente o banco, né, são as secretarias de Estado envolvidas, os órgãos ambientais que hoje estão importantes nesse processo, né? Hoje ninguém deixa de ser recebido por alguma autoridade que tenha influência em alguma área. Todo mundo é respeitado e há o diálogo. E com isso, esse ambiente mudou completamente no Paraná nos dias de hoje. Nas várias áreas da nossa economia, comércio, indústria, agricultura, há atividades preferenciais para o apoio do BRDE ou ele fica para todas as áreas? Todas as áreas, industrial, comercial, infraestrutura, agrícola, né, que é o forte do estado do Paraná. Hoje, até o último balanço do BRDE mostrou, a gente até tem uma impressão errada no Paraná, de que é um estado agroindustrial. O setor industrial representou, o ano passado, 32% dos empréstimos do BRDE. E o setor agrícola, cerca de 27%. Então você vê por aí que as políticas adotadas lá atrás, de investimentos nas montadoras, a própria agroindustrialização das cooperativas, né, transformou o perfil do Paraná.
E a participação do Paraná na distribuição da atenção do BRDE, dos recursos? São 3 estados. O Paraná fica bem situado nessa distribuição? O ano passado ele ficou com 42,9% da participação dos 3 estados do Sul. E como é que funciona o acesso do empreendedor até o BRDE? Ele leva projeto, ele é orientado em projeto? Como é que funciona o acesso? Tem 2 maneiras, Vili. O BRDE possui uma só agência no Paraná, que fica aqui em Curitiba, na Avenida João Galberto, número 570. Ele pode, através do site www.brde.com.br, onde ele tem ali um menu de informações, ele pode simular até um financiamento, pode vir até a nossa agência, pode ligar e a gente vai até ele, ou, naquele caso do pequeno agricultor, o pequeno empresário, nós, para podermos chegar a essas pessoas, que é difícil, pela estrutura que nós temos 107 funcionários, entre todos, para nós chegarmos lá no interior do município de Ibiporã, oferecer um crédito para um agricultor é praticamente impossível. Como é impossível esse agricultor vir até a nossa agência. Então, uma das formas que o BRDE encontrou de chegar a essa pessoa, de pulverizar a sua capilaridade, foi através de convênios com as cooperativas de crédito. Que aí fazem a presença, então, regional. Ela representa o banco lá. O banco abre uma carta de crédito para essa cooperativa de crédito e essa cooperativa pulveriza os investimentos. Ela chega lá no interior do município, onde nós não teríamos condições de chegar. Em número de contratos, se for para pensar em número de pessoas atendidas, é a agricultura o forte. Então, muito grande. 80% é isso. Geralmente, qual é a visão do empreendedor que acaba sendo atendido? Qual é a forma de fazer essa distribuição? Porque imagino que a demanda possa ser até maior do que aquilo que o banco pode atender. Não, a demanda não é maior. Ela é suportada, a demanda tranquilamente pela estrutura que a gente tem. A forma é a forma de divulgação. É vamos dizer, a nossa presença, a divulgação do banco, programas como esse ajudam muito. A própria participação do banco em feiras industriais, agroindustriais. E no longo prazo, já que o crédito ele é visto dessa forma num banco de fomento, ele justamente é pensado nisso, diferente de um banco particular, para que seja suportada aquela necessidade que tem o empreendedor. Sim. O longo prazo, eu costumo dizer o seguinte, para você emprestar um dinheiro num banco comercial, você já tem a sua conta lá, você paga o teu seguro lá, o teu automóvel está segurado lá, quer dizer, ele conhece mais de você do que você próprio. Nós não. Você chegando lá amanhã para solicitar um financiamento, nós vamos fazer uma análise do teu caráter, do caráter da tua empresa, da tua vida, enfim, nós vamos formar um histórico de você para que, afinal, são 10, 12 anos de convivência, nós vamos fazer um casamento. E para esse casamento durar até o seu final, ele tem que ser construído numa base sólida. E essa solidez é que permite que esse casamento dure pelo prazo do contrato que vai ser firmado. A segurança do que é emprestado, a quem se empresta. A quem se empresta. E principalmente a questão do caráter. O caráter da empresa e do empreendedor. Para que esta análise, ela é mais demorada no do BRDE do que num banco comercial normal. Porque nós não conhecemos nada de você. É a primeira vez que você está indo ao banco. Então vai ter que ser feito uma análise, um enquadramento muito mais apurado do que num banco onde você tem a conta. Nós vamos para o intervalo, estamos conversando aqui com o diretor financeiro do BRDE, Jorge Gomes Rosa Filho, que está falando para a gente do funcionamento desse banco, dos 3 estados do Sul, aqui no Paraná. Já voltamos.
Jorge Gomes Rosa, filho diretor financeiro do BRDE, é o nosso convidado hoje aqui no programa Paraná Business. Ele está falando sobre o trabalho de fomento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que está aí para completar 51 anos e tem uma atenção, uma ligação muito grande com a história do Paraná. Governo novo significa uma sintonia nova, um trabalho novo para o BRDE. O que mudou no BRDE a partir do momento de um novo governo aqui no Estado? O BRDE acompanhou o que mudou o Estado. O ambiente é outro hoje para o industrial, para a pessoa que trabalha com o agronegócio e para o empreendedor. Hoje essas pessoas são respeitadas, são ouvidas e são principalmente atendidas pelos diversos órgãos do Estado. Esse ambiente mudou completamente. O senhor está otimista aí com essa expectativa de volta de atração de empresas, já que é um participante desse processo? Dá apoio para isso? Como é que o senhor está sentindo a conversa com os empreendedores que têm procurado o Paraná nessa nova fase? A gente vive hoje um outro momento, um momento de confiança ao investidor que pretende se instalar ou já é instalado aqui no Paraná. Existe um forte amparo dos órgãos do governo em atender essa pessoa, seja no crédito, seja na parte de infraestrutura, na parte de cursos profissionalizantes. Então, esses componentes que fazem parte de um negócio, hoje estão, vamos dizer, com a pilha nova. O ICMS gerado a partir do fomento, isso passa a fazer parte também importante dentro da economia? Sim, o banco, todos esses empreendimentos ou são novos ou são ampliações, né? E isso faz com que a receita do ICMS gerada por esses novos empreendimentos tenha um incremento saudável para a economia do Estado. Este ano de 2011 encerrou com 261 milhões gerados nos 3 estados do Sul. Comparando com o banco particular, banco comercial, como é que funciona a questão do empréstimo, os diferenciais do empréstimo? Bom, o banco comercial, Vili, ele conhece a tua vida, porque você tem a tua conta corrente lá, paga o seu seguro lá, os seus funcionários recebem por lá. Então, muitas vezes o banco comercial conhece mais você do que você próprio. E no caso do Banco de Desenvolvimento, que não exige contrapartida nenhuma do empreendedor, esse conhecimento se dá a partir do momento que a gente se encontra. E como nós vamos fazer um casamento, que eu chamo de casamento, que são empréstimos a longo prazo, 10, 12 anos, é necessário que o banco tenha um conhecimento da tua vida, da vida da tua empresa, do teu caráter, do caráter da tua empresa, para que as possibilidades desse casamento darem erradas sejam as mínimas possíveis. Então, vamos dizer, um prazo de análise de um projeto no BRD é maior do que um banco comercial, porque nós vamos começar do zero. A partir dali é que a gente vai conhecer você. O banco comercial, como eu disse, já conhece a tua vida, que você tem a tua vida lá. E a inadimplência, ela é um problema também para o Banco de Fomento? Muito baixa em função disso. Os critérios de análise, de enquadramento de um projeto num banco de desenvolvimento, eles são muito apurados. Você vai a fundo na vida da pessoa e da empresa. E aí, claro que existem problemas, mas ele é muito minimizado. A empresa, normalmente, ela tem que ter alguma posse, alguma coisa para ser dada em garantia? Isso é uma exigência, não é nossa, é do Banco Central. A cada R$100 emprestados, você tem que ter 130 de garantia real. E há um estudo de prioridades, não só considerando a questão regional, mas de prioridade de empreendimento para cada região? Existe um planejamento feito pela Secretaria de Indústria e Comércio e Mercosul, que dá as diretrizes para um tipo de um zoneamento para a questão industrial no Estado. Algum tipo de amparo no setor técnico, orientação, ou aí é com o próprio empreendedor? Pois é, aí são outros setores que entram, às vezes, fora da estrutura do Estado, como o SEBRAE, por exemplo. O SEBRAE, da estrutura federal, né? Mas, no nosso caso, nós temos parceria com o SEBRAE para desenvolvimento de cursos de formação técnica para determinado setor.
Existe isso, está em vigor esse termo de cooperação entre o BRDE e o SEBRAE, e identificado um problema específico, faz ao SEBRAE e solicita aquele atendimento pontual. Para finalizar, diretor, como é que o senhor definiria a orientação que lhe foi passada no momento que o senhor assume essa missão, essa função? Qual é a resposta que o BRDE tem que dar a partir dessa necessidade de crescimento do Estado? O BRDE tem que dar duas respostas. Uma é a geração de emprego e a outra é procurar, dentro do possível, atuar nas regiões menos desenvolvidas do Estado, para poder equilibrar a economia do Estado. Não adianta nós termos a região metropolitana de Curitiba, por exemplo, desenvolvida, e aí você sai a 50 quilômetros daqui, em Bocaiúva do Sul, ou Adrianópolis, e lá encontra miséria. Né? Então, o objetivo e a intenção do governo, Beto Richa, é procurar dar um equilíbrio nessa desigualdade social que existe no Paraná. E isso até ajuda para evitar o esvaziamento regional, o que já se observou no passado no Paraná. Exatamente. O que acontece com o sujeito lá de Adrianópolis? Ele sem emprego, sem perspectiva de conseguir nada na vida, família e tal, ele acaba vindo para cá. E vindo para cá, ele vai engordar os bolsões de miséria que existem em volta dos grandes centros. E aí gera outros problemas sociais, né? Problema de segurança, enfim, tudo isso que a gente já sabe. O desafio na hora da conversa com o empreendedor, muitas vezes, é a questão da logística, a necessidade que ele pode ter de proximidade com o aeroporto, com o porto. Aí é o maior desafio na hora de fazer essa regionalização? Sim, isso é considerado pelo empresário que pensa e planeja a sua atividade, isso tudo é considerado. Mas o Paraná é muito desenvolvido nessa área, né? Nós temos a infraestrutura do Estado montada. A Copel, por exemplo, hoje disponibiliza a fibra ótica em todo o Estado. E isso para o empresário é uma coisa fabulosa, não depende de internet no meio tradicional, é fibra ótica, com velocidade, com agilidade, etc. Isso o Paraná inteiro está coberto hoje. Tá certo. Diretor, sucesso no seu trabalho, muito obrigado pela presença aqui no Paraná Business. Eu que agradeço a sua atenção. Muito obrigado. Vamos ao nosso intervalo, na sequência, o bloco de turismo do Paraná Business. Já voltamos. Vamos ao bloco de turismo do Paraná Business de hoje. Quem conversa com a gente é Ricardo Mesquita, da BWT Operadora. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Hoje vamos falar sobre a segunda cidade mais populosa da América, é isso mesmo? Exatamente. A Cidade do México, é uma cidade fundada pelos astecas, uma cidade muito antiga, e não é por ser uma cidade muito populosa que ela não tem seus atrativos turísticos. Essa cultura asteca é bem presente na cidade. Com certeza. Infelizmente, algum tempo depois, os espanhóis dominaram a cidade, então tem essa guerra de culturas dentro da região. É claro que a parte asteca é muito mais antiga, não só na Cidade do México, mas todo o entorno da cidade. E quais são os outros atrativos da Cidade do México? A Cidade do México, por ser uma cidade grande, ela tem todos os atrativos que qualquer outra grande cidade possui. Baladas, restaurantes, uma vida noturna muito agitada, com shows e festas, além da gastronomia mexicana ser muito interessante de conhecer, e principalmente a tequila, que é o principal para os jovens. Bem diferente da tequila brasileira. A tequila que é vendida no Brasil, querendo ou não, é uma tequila industrial, com um volume muito grande. Para ser vendida comercialmente ela é muito boa, mas ela foge de longe da qualidade da tequila verdadeiramente mexicana. E as pirâmides astecas? As pirâmides, elas estão numa região bem próxima da Cidade do México, em torno de uns 40 quilômetros. Claro que essa parte histórica você acaba vivenciando dentro mesmo da cidade. Alguns pontos que você vê que o pessoal ainda está restaurando essa história.
mas as principais pirâmides astecas da região seria a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua. Tanto que os guias, quando você está lá, eles te pedem para você ficar em silêncio um tempo em cima da pirâmide para sentir a energia. Quase sempre você acaba sentindo essa ideia que eles passam, porque a história é uma história muito forte e muito interessante. E elas estão entre as maiores do mundo? A pirâmide do Sol é considerada uma das 3 pirâmides maiores do mundo. É claro que o tamanho dela não é tão grande como as pirâmides egípcias. A maior, ela está em torno dos 100 metros e a pirâmide do Sol ela tem 60 metros. Porém, ela está numa qualificação muito interessante. A parte religiosa da Cidade do México também é um forte atrativo? Os mexicanos em si, eles têm um apego muito grande à parte de religião, a qualquer tipo, principalmente a católica. Na Cidade do México tem a igreja da Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma igreja absurdamente grande e muito interessante de se conhecer. Tanto a história como a própria igreja. E a Cidade do México é uma cidade rica em museus também? Sim, a história deles é muito grande. Então, a cidade ela possui mais de 6 museus, todos voltados para uma parte da história específica. E são museus gigantescos, então não dá para fazer todos em um dia. A gente não compara com o Louvre em Paris, porém, pela quantidade imensa de museus, você tem que utilizar no mínimo uns 2 dias para conhecê-los. E fala um pouco mais sobre essa fixação por caveiras que os mexicanos têm. Então, a parte de caveiras, a parte da morte é uma coisa muito interessante porque eles gostam muito disso. Então é praticamente um santo para eles essa parte de caveiras. Se você for numa feira aberta ao público, você vai ver uma grande quantidade de caveiras. Para nós brasileiros pode achar até um pouco bizarro isso, mas para eles é muito interessante, é muito legal de conhecer e claro, se você tiver a possibilidade de trazer como um souvenir, é muito legal também. Tá ótimo então, Ricardo, obrigada pela presença. Nada. Obrigada a você que acompanhou o Paraná Business de hoje. Boa noite. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio. Vestibular de Inverno FESP. Acesse suacarreirafesp.com.br. E BWT Operadora. Você imagina, a gente te leva. Apoio CBN Curitiba. Realização Band Curitiba. Produção Hands Up Produções.